Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 10 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. Mais qualidade na alimentação diária de quase 40 milhões de crianças e adolescentes de escolas públicas de todo o país. Valor destinado à merenda escolar tem reajuste de até 39%. Gabriela Noronha. Em 2023, o investimento será de 5 bilhões e 500 milhões de reais. E também na Voz do Brasil de hoje. Retomada de obras em escolas, creches, postos de saúde e moradias. Lançada a plataforma Mãos à Obra, que vai mapear empreendimentos inacabados. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que conclusão das obras vai permitir que serviços públicos cheguem a quem precisa. Nós vamos conversar com os prefeitos e as prefeitas, nós vamos conversar com os governadores. O que eu quero saber é o seguinte, é se naquela cidade o povo está necessitando de alguma coisa que a gente possa fazer. Incentivar a maior participação de meninas e mulheres na ciência e tecnologia. Vamos falar sobre as ações do governo nesse sentido em uma entrevista ao vivo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Hoje, na apresentação, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Maior participação feminina no mundo da ciência. Nesta semana você ouviu aqui na Voz do Brasil que o governo lançou uma série de ações para garantir direitos, autonomia e proteção às mulheres. Entre elas, medidas de incentivo para meninas e mulheres atuarem cada vez mais nas áreas de ciência e tecnologia. E quem detalha tudo pra gente ao vivo aqui no estúdio da Voz é a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Boa noite, ministra. Bem-vinda. Boa noite, Luciano. Boa noite, Márcia. Para mim é uma honra e um prazer maior ainda estar na Voz do Brasil, essa voz que é tão amada e querida pelo povo brasileiro. Muito obrigado. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, ministra, as mulheres constituem 30% dos pesquisadores científicos no mundo. E segundo o IPEA, as mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciência. É uma prioridade a inserção das mulheres nos campos da ciência, tecnologia e inovação? Sem dúvida, não é? Essa é uma agenda determinada pelo nosso querido presidente Lula. Ele foi eleito, né, pela maioria das mulheres brasileiras, mas independente disso, é uma convicção, né, uma vontade política que Lula revela quando no 8 de março ele lança um pacote transversal de várias políticas públicas, mas entre elas a da ciência, tecnologia e inovação, pela importância estratégica que isso tem. Então nós estamos nos espelhando em experiências que já existem, como é a do CNPq, que tem o programa Mulher e Ciência, que é uma iniciativa lançada já em 2005, né, que obteve resultados extraordinários. E o CETENI, o Programa Futuras Cientistas, que eu conheço muito de perto, porque é no Centro Tecnológico do Nordeste, que fica em Pernambuco, onde eu tive a oportunidade de, quando na época de deputada federal, poder acompanhar, apresentar emendas, porque estimula, no caso específico do CETENI, as futuras cientistas nas áreas de ciência, tecnologia e engenharia, que é um déficit que nós temos no país, né? Eu sou testemunha disso, porque eu sou engenheiro eletricista, e no tempo que eu entrei na universidade, entraram comigo só 6 meninas, né? Então, é uma necessidade, e nós estamos exatamente, através de política pública, querendo estimular
e fomentar a participação das mulheres nessas áreas na carreira científica. O governo vai lançar um edital de R$100 milhões para estimular o ingresso e a formação de meninas e mulheres em áreas de ciência e tecnologia. Quais são as metas desse edital? Vai abranger quais níveis de ensino? Nós vamos abranger estudantes de EJA, de escolas de jovens e adultos, vamos também abranger de ensino médio e até de graduação. A nossa ideia é dividir em 3 anos, 20 milhões esse ano, 40 milhões no ano que vem, mais 40 no outro. Vão ser selecionados em forma de rede, no mínimo um grupo de 3 mulheres, 3 pesquisadoras e vamos estimular também que seja de instituições diferentes, exatamente numa perspectiva de formar redes. E vamos também garantir 30% dessas vagas para meninas negras e indígenas, que é um esforço de inclusão e de promoção, né, do enfrentamento da desigualdade numa política afirmativa tão necessária e que deu certo em várias outras áreas, e que nós vamos experimentar exatamente isso nesse edital, nessa perspectiva de garantir uma inclusão. Então, ministra, como é que vai ser esse processo de inclusão? Nós temos hoje muitas dificuldades de identificar o corte de racial e indígena, né, nas nossas pesquisadoras, nas nossas bolsas. Porque o IBGE, há um certo tempo no Brasil, e principalmente nesse último período, abandonou o que tinha indicadores de ciência, o PINATEC. Então, assim, a gente vai conseguir, que a pessoa vai ter que comprovar que se encaixa nessa cota, e a partir disso teremos uma noção da quantidade de pessoas negras e indígenas que hoje fazem pesquisas científicas no Brasil. Então é também uma maneira de buscar um indicador e estimular a política afirmativa, né? Que é você enfrentar as questões desiguais com uma política que garanta que essa desigualdade seja superada. Então, esse é o processo. Ela deverá comprovar, né, essa condição de ser indígena ou negra na inscrição. A senhora comentou que mulheres são maioria nas bolsas de iniciação científica, com 60% de participação, mas que nas bolsas de produtividade, que são alcançadas no topo da carreira, elas são apenas 35%. Quais são os motivos dessa diferença? As mulheres, de uma maneira geral, têm que enfrentar muitas barreiras no seu dia a dia. Seja do preconceito, né, que existe, que é histórico, não é? De muitas vezes tentar desqualificar aquela determinada profissional, muitas vezes para as mulheres serem reconhecidas nas suas atividades profissionais, elas têm que ser muito acima da média. E fora as barreiras do cotidiano, né? As mulheres têm dupla, tripla jornada, as responsabilidades privadas do espaço privado e doméstico, ela é muito carregada, né, sobre as mulheres. Quando na prática você vai ver, as mulheres têm responsabilidades nas famílias em geral, com os idosos e com os filhos, e isso acaba objetivamente, além do trabalho doméstico, isso acaba objetivamente tirando o tempo, não é? Que a vida, o tempo ele não é inelástico, né? E objetivamente isso são barreiras que vêm afastando a mulher da ciência, como também a maternidade, né? Que são fatores que restringem ainda mais a sua permanência na carreira científica. Pois bem, ministra, uma das propostas do Ministério é a prorrogação das bolsas de pesquisa em casos de parto. Como é que é a situação hoje? Então, a gente tem nesse esforço, né, de garantir que a mulher permaneça na ciência, porque para além de estimular o acesso, a luta é que ela possa permanecer. Então, tem uma pesquisa que mostra que o número de mulheres com filhos que conseguiram submeter a artigos científicos conforme planejado é mais baixo do que o de mulheres sem filhos, mesmo de mulher para mulher. Apenas 47% das docentes mães submeteram artigos, enquanto as mulheres
sem filhos foi registrado em 56%. Então, a gente oferece a prorrogação de prazos de licença maternidade, né, para favorecer a mulher, a fim de dar mais tempo e comunidade para ela cuidar do seu filho e, garantido isso em lei, retomar as atividades de pesquisa após essa situação. E a gente é pioneiro nessa política pública de estimular a inserção das mulheres nas carreiras científicas. Ministra, nesses primeiros meses do ano, o governo reajustou os valores das bolsas de pós-graduação, também aumentou o número de bolsas. E aí, quais são os próximos desafios? Eu costumo dizer que o negacionismo, nós estamos virando essa página da história brasileira. A ciência volta a ser prioridade no nosso país. Então, a gente pretende fortalecer as cooperações internacionais. A gente já teve a viagem à Argentina e Uruguai, que retomamos a principal cooperação internacional com a Argentina, que é inclusive do reator multipropósito. E vamos agora à viagem à China com o presidente Lula, inclusive com foco aí nessa questão da cooperação nos satélites. Também investir em reindustrialização. Nós precisamos retomar o crescimento e não é possível o Brasil ter essa base do seu PIB, apenas 11% da indústria de transformação. E só há uma maneira pela qual isso acontece. Pode acontecer a retomada da reindustrialização com a inovação. E, por fim, assim, claro, são muitas coisas, mas eu estou aqui elegendo as questões principais. Garantir a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é a principal ferramenta de financiamento da ciência, tecnologia e inovação brasileira. Nós tivemos, esses últimos períodos, expressando a falta de compromisso com a ciência brasileira, cortes drásticos no fundo. E nós vamos nada mais nada menos reintegrar o dobro do que estava previsto pela medida provisória do governo anterior. Nós vamos recompor o fundo em mais de 4,2 bilhões. Vamos praticamente dobrar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Nós conversamos com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigado, ministra, pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, Luciano, para a Márcia e para todos os ouvintes da Voz do Brasil. Até a próxima. Auxiliar mulheres empreendedoras a saírem da informalidade. Objetivo do programa Mulher Cidadã, que vai oferecer capacitação e educação fiscal e financeira. Vamos saber mais detalhes sobre o programa na última reportagem da nossa série especial da Semana da Mulher. Daniela Magalhães tem 2 filhos e desde que o mais velho nasceu há 13 anos, ela deixou de trabalhar fora. Apaixonada por culinária, passou a fazer doces para a família e para os vizinhos. Os quitutes fizeram tanto sucesso que agora ela quer ampliar o negócio e sair da informalidade. Tenho vontade sim de formalizar, até porque eu gosto também das coisas bem certinha e também pelas vantagens